Continuando aqui a nossa reflexão sobre esta semana de Páscoa, existem textos que nós não podemos deixar de falar nesses dias. Não tem como não pregar neste domingo sobre a entrada triunfal de Jesus. É o dia de Ramos, como todos nós já conhecemos. Então, Mateus 21, 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que fora dito pelo intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Existem muitas coisas bacanas nesse texto que a gente poderia explorar, pensar nesses discípulos ocultos de Jesus. Olha, como é que ele diz aos discípulos: vocês vão encontrar um jumento com um animal de carga, com um jumentinho. Essa é a senha, né? Uma jumenta com um jumentinho, vocês podem tirar, pode desamarrar e trazer o jumentinho, a jumenta. Então, os discípulos vão com esse pensamento, né? Mas, quando a gente estiver tirando e alguém perguntar, o que a gente vai responder? A senha é essa: o Senhor precisa dele. Então, o dono do jumento, da jumenta e do jumentinho, era um discípulo que estava ali às escondidas, mas que Jesus, no momento que precisou, se colocou à disposição. Nós vamos falar sobre muitos discípulos ocultos nessa semana de Páscoa, tanto nesse domingo quanto no domingo que vem. E a gente vai perceber como Jesus tinha ajudadores que ficavam às escondidas. E aqui o texto não é o que eu quero explorar com vocês nessa noite, mas o texto deixa claro que Jesus contava com auxiliadores que não estavam tão na evidência, que não apareciam tanto, mas que foram de fundamental importância para o desdobramento da sua missão. Esse texto mostra toda a humildade, toda a dedicação de Jesus, todo o desprendimento para cumprir. Se o profeta Zacarias anunciou, Mateus deseja ressaltar: este é Jesus, o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Este é o Messias anunciado pelos profetas. Este é a esperança do nosso povo. Alguns pontos que eu levantei aqui para te situar no Evangelho de Mateus, da importância. Mas o que eu desejo conversar com vocês e pensar para esses dias é como Jesus caminha e os objetivos de Jesus na sua caminhada. Jesus sabe para onde vai, Jesus tem propósitos no coração, ele se desdobra para isso, para que os seus objetivos ganhem força e a cada momento ele vá comunicando ao seu povo para que a sua missão aconteça de uma forma notória, de uma forma que se desdobre em acontecimentos verídicos que o povo aguarda por essa esperança. Na vida também precisamos ter objetivos, precisamos sim, nesse momento da vida que você está atravessando, traçar objetivos, ter projetos,
Porque se nós não pensamos em objetivos, não vamos caminhar. Ter objetivos não significa também ficar surdo quando as pessoas clamam, porque geralmente é assim que acontece. Traçamos um objetivo e se alguém nos para, se alguém pede uma ajuda, não tenho tempo para você, não posso agora, não. Ter objetivos não significa ficar surdo quando as pessoas clamam. Jesus, apesar de ter objetivos, Jesus, apesar de saber para onde deseja ir, ele para leprosos, ele para crianças, ele para mulheres, ele para o jovem rico, ele parou para Mateus, ele parou para você, ele parou para te ouvir, ele está aqui para ouvir o seu clamor, está aqui para ouvir a tua oração. Nós também temos objetivos na vida, temos sonhos na vida, mas devemos parar para os nossos filhos, para o cônjuge, para os amigos. Esta é a maneira que nós precisamos viver a vida. Ter objetivo, mas parar para os filhos, para a esposa, para o esposo, para os amigos, até para um estranho. Ter objetivos não significa ficar surdo. Não faz sentido caminhar para o seu objetivo se deixarmos pessoas pelo caminho, se deixarmos pessoas que não têm condições de caminhar. Nós precisamos estar aqui para ajudá-las. Jesus tem o seu propósito, Jesus está indo para Jerusalém, mas ele arrasta o povo, os seus discípulos, ele comunica a esperança. Por que eu falo isso? Porque quem aqui nunca desanimou? Nós já desanimamos, você já desanimou, eu já desanimei, mas existem pessoas que pararam, existem pessoas que estão estagnadas. Então é hora, no momento de semana de Páscoa, pensar sobre isso. Atenção na vida, atenção de Jesus, que parava para as pessoas. Quem ama, para. Se você corre demais, se você está ansioso ou perplexo com os teus sonhos, com os teus objetivos, tem gente que anda mais devagar. É hora de esperar. Nós precisamos dar às pessoas aquilo que temos, aliás, também o que somos. É fundamental. Jesus, ele está dando às pessoas o que ele tem, a esperança profunda, mas ele dá muito mais. Ele dá o seu ser, ele dá a sua vida, e é dessa maneira que ele consegue comunicar aos seus discípulos, e ele consegue levar esperança a essa multidão de anônimos que o ouve. Jesus interrompe a sua caminhada. Jesus, em determinado momento, parou a sua história, a sua estrada, para que você pudesse caminhar com ele. Jesus, quando Jairo vai ao encontro dele, Jesus ouve aquele homem e começa a seguir com Jairo. É assim que ele faz, interrompe a caminhada para que possamos prosseguir, para que possamos seguir com ele. Ele fez isso com a viúva de Naim, ele fez isso com a mulher cirofenícia, ele fez isso com a mulher adúltera. Ele para, nos socorre, tem atenção porque ama e continua a sua jornada. Esta é Páscoa, essa é a semana de Páscoa, é semana para avaliarmos essas coisas. Jesus deseja estar conosco, Jesus deseja participar da nossa vida, deseja estar na nossa casa, e o desejo maior que ele tem é que você não se perca no caminho, é que você continue com seus propósitos, com seus objetivos, mas não se perca, pare quando for preciso, ouça a voz de Deus e continue. Dentre esses objetivos que eu falo, tantos objetivos que temos, tantos propósitos que traçamos, especulamos algo na vida, sonhamos, mas dentre todos esses objetivos, o maior que temos é cumprir a vontade de Deus. Nós estamos falando de uma semana de Páscoa, de Jesus no momento da entrada triunfal. Nós estamos falando de Jesus, que está, acima de tudo, com esse maior objetivo, cumprir a vontade de Deus. Jesus não está indo para Jerusalém porque deu na telha, como a gente fala, né? Porque é legal ir para Jerusalém. Não, Jesus está indo para Jerusalém porque o seu maior objetivo de vida é cumprir a vontade daquele que o enviou, é cumprir a vontade de Deus. Às vezes, nós classificamos como objetivo qualquer coisa.
A gente traça uma meta e acha aquilo um objetivo, e quantas vezes saímos atropelando as coisas por conta do nosso objetivo. Cumprir a vontade de Deus deve ser a sua maior obediência. Se dedicar à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a obra de Deus? Seguir a Jesus, aderir a Jesus, ter a fé em Jesus. E isso me convoca, me chama para uma segunda alternativa. Se cumprir a vontade de Deus é seguir a Jesus, é ouvir a Jesus, isso trabalha dentro do meu coração que eu preciso me aproximar de Jesus, ser como Ele, caminhar como Ele. Se eu tenho objetivos na vida, parar para as pessoas que estão ao meu lado, mas que não conseguem caminhar, que não têm a mesma velocidade, dar atenção a elas, socorrê-las. Segundo momento que eu queria deixar para vocês nessa semana de Páscoa, é que Jesus segue o seu caminho, Jesus segue o seu propósito, Jesus tem o seu objetivo, mas Ele não espera elogios. Isso é algo que nós precisamos para a vida. Fazer o trabalho sem esperar elogio, cumprir a tarefa sem esperar o bônus, sem esperar o parabéns. É excelente quando vem o parabéns, é excelente quando vem o elogio, mas a gente faz porque o nosso maior objetivo está em cumprir a vontade de Deus. Diz o Evangelho de Lucas que os líderes ficaram enfurecidos, bravos, porque a multidão clamava por Jesus. Lembra disso? Eles estão ali atônitos, pedindo a Jesus que faça aquela multidão ficar quieta. As pessoas ficam enfurecidas, líderes ficam enfurecidos. Por que ficam enfurecidos? Porque estão ouvindo aclamações, gritos de hosana que nunca seriam dirigidos para ele, ou qualquer um deles. Então, eles pedem a Jesus que censure o povo, que censure os seus discípulos. Sabe por quê? Porque as pessoas se incomodam com o sucesso, as pessoas se incomodam quando o nome de outro é gritado e não o dela. Eles querem assim, quando eles estão enfurecidos e eles estão imprensando Jesus para que ele faça que o povo pare, os seus discípulos também, eles estão com um propósito, esses líderes. Eles querem fazer Jesus parar. Esses querem ser obstáculo na vida de Jesus, para que Jesus não faça dessa maneira, para que Jesus vá mais devagar. Jesus tem objetivo. Eles parecem, como a gente fala, coloca o pé para tropeçar. Eles estão apontando o dedo para Jesus. Olha a bagunça que está fazendo, olha o que essa multidão está gritando. Eles querem desanimar, eles querem gerar incômodos em Jesus, mas não conseguem, porque Jesus tem objetivos. Nós fazemos parte de um grupo, todos nós, todas as pessoas, todo mundo sabe disso, que as pessoas se incomodam quando o nome de outro é gritado, quando o elogio é para outro. Não se preocupe com isso, faça como Jesus, que Jesus não é viciado pelo elogio das pessoas, Jesus não é viciado pelo elogio dos outros. Ele faz a sua tarefa, ele cumpre a vontade de Deus. Jesus ele não fica louco quando ele não é unanimidade. A gente faz porque Deus nos chamou. A tarefa precisa ser cumprida porque Deus colocou isso na minha mão. Na vida, a gente geralmente começa com muita audiência e às vezes termina por vaias. Olha Jesus, aquele povo, esse povo, nós estamos a uma semana da Páscoa, esse mesmo povo transita em hosana para crucificá-lo. Por isso eu te digo, não deixe a frustração tomar conta do seu coração, não viva a esperar elogio das pessoas, faça por causa desse exemplo que eu vos dou, como essa multidão que transita de hosana para crucifica. Não se iluda, a gente é esquecido muito rapidamente. O que fará a diferença? Fará a diferença são os nossos valores à mostra. O que fará a diferença é a nossa postura diante do mundo. Jesus Cristo tinha isso, valores à mostra. Jesus Cristo tinha um gesto fraterno que as pessoas já olhavam e identificavam.
mesmo sendo a sua trajetória final um calvário, Jesus permaneceu com o coração íntegro. É isso que faz com que nós, cristãos, seguidores de Jesus, devemos pautar a nossa vida. Pautar a nossa vida pelo comportamento de Jesus, que não se iludiu com a multidão que gritava hosana, que encarou a cruz, que tinha esse propósito no coração. Quando pautamos a nossa vida, quando colocamos o nosso coração em Jesus, em seus valores, na sua vida, isso nos garante deixar a nossa casa em paz, deixar os nossos problemas, deixar as nossas ansiedades, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa escola, enfim, qualquer lugar, tudo permanecerá em paz, porque pautamos a nossa vida em Jesus. Quando paramos lá em março de 2020, que a igreja parou, estamos parados praticamente até hoje, ficamos em paz. Como é que vai pagar o aluguel? A gente vai dar um jeito, vai ser pago. Por quê? Porque pautamos a nossa vida em Jesus. Isso faz com que as coisas possam ser deixadas em paz. Siga o exemplo de Jesus nessa semana, na sua caminhada, na sua trajetória. Foi corajoso. Coragem para enfrentar os dramas da vida, coragem para enfrentar as dificuldades da vida, coragem para enfrentar os calvários da vida. Jesus entra em Jerusalém, desafia poderosos, então tenha coragem de enfrentar o lugar que você está, que você habita. Ao entrar, Jesus está firmando a sua identidade messiânica, mesmo sabendo que será desaprovado e vai sofrer, ele está firmando com convicção o seu chamado. Não foi medroso. Medo é um sentimento que ele pode ser ruim, mas ele pode ser bom também. O medo ele pode fazer você avaliar, você pode pensar com medo em dar um passo de cada vez, mas Jesus nos mostra que ele não foi medroso, embora avaliasse toda a situação, mas o medo de que Jesus sentiu não o paralisou. Esse é o problema do medo. Às vezes ele nos paralisa, ficamos estagnados, não conseguimos sair do lugar. O medo que Jesus sentiu não o paralisou. Pode ter sentido medo, mas enfrentou com a força de Deus, enfrentou sem arrogância. Ele não falou, estou com Deus, Deus mandou. Tem gente que faz assim, aí eu estou fazendo a vontade de Deus e atropela tudo, passa por cima das pessoas. Jesus, ele assumiu, está cumprindo a vontade de Deus, encarou uma cruz, porque às vezes a gente acha que cumprir a vontade de Deus é somente coisas boas, só bênção. Jesus encarou uma cruz cumprindo a vontade de Deus, foi corajoso e não foi arrogante, ele foi humilde. Entra numa cidade montando em um jumento, em uma jumenta, filho de jumentinha, ou seja, ele encara na maior humildade, com um gesto que poderia identificar com seus amigos caipiras do norte, com seus discípulos. Ele não se preocupa então em quê? Em mostrar poder. Ele não se preocupa em mostrar que o animal que ele está montado é de referência. Enquanto Jesus está entrando pela parte dos fundos do templo, num jumento, o Império Romano entrava pela parte da frente, pelo portão da frente, num cavalo, com cornetas soando, mostrando toda a glória do Império. Jesus está confrontando isso tudo. Jesus está entrando pelos fundos, num jumento, mostrando que cumprir a vontade de Deus nem sempre é aquilo que está na estética, na aparência. Faça como Jesus, seja humilde. Não se preocupou em mostrar poder. Ele foi recebido pelo que ele era. Eu sou assim, um homem simples, montado num jumento, um homem simples que veio do norte. Ele não está ali com uma exterioridade para impressionar as pessoas que estão olhando. O mundo que nós vivemos, as pessoas, elas insistem numa exterioridade, numa falsa felicidade. E às vezes inconscientemente é levado a isso, é mostrar na rede social que está feliz enquanto está triste. Porque o mundo, porque as pessoas cobram isso e ela acaba fazendo, mas ela às vezes está triste.
ela está numa exterioridade para impressionar. Jesus, ele está entrando do jeito dele, humilde, montado num jumento. Não desejou chamar a atenção por deter poder, muito menos político, muito menos o poder de Deus. Entrou humilde, porque a gente sabe que às vezes a nossa falta de humildade é que estraga, corrói os nossos relacionamentos. Jesus foi humilde, faça como ele, corajoso, humilde, e sonhe. Se a Páscoa está aqui, essa semana de Páscoa, a gente está celebrando exatamente isso, sonhar. Jesus, ele vai para Jerusalém, sem querer mostrar aparência, exterior, estética, poder. Vai humilde, encara o desafio da vida para cumprir a vontade de Deus, mas sonha. Ele sonha em transformar o mundo. Jesus não vive uma teatralidade para impressionar. Ele entra sim em Jerusalém com desejo de mudar. E o desejo de mudança de Jesus era que nem durasse, assim, que fosse pelo menos por 3 dias Jerusalém mudasse. Às vezes a gente quer uma mudança tão radical, o sonho de Jesus era o seguinte: olha, quem dera se pudesse mudar por 3 dias. Mudou, Jerusalém mudou. Seja sonhadora, seja sonhador como Jesus. Entre em casa, você já está em casa, mas talvez está em casa, mas nem está em casa. Está fisicamente, mas não está conscientemente. Entre agora no teu espaço, acreditando que as coisas podem mudar. Se você está aí, acredite que as coisas podem mudar. Sonhe, seja sonhadora, seja sonhador, e acredite que teu filho rebelde, um problema difícil na vida, levanta os olhos e enxerga Jesus, e ele dizendo, ou esse problema que você está enfrentando, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então sonhe com isso, sonhe com a transformação da realidade. Páscoa é sonhar com a transformação da realidade. Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus sonhava em transformar o mundo através da sua palavra, e é a palavra de Deus dentro dos nossos corações, nos assemelhando a Jesus, nos aproximando de Jesus, que tem poder, tem a capacidade de expulsar o mal do mundo. Os quais valores nós edificamos a nossa vida? Com quais valores nós pautamos a nossa vida? Jesus Cristo nos chama para sermos corajosos, humildes e sonhadores. Se fizermos isso, com coragem, com humildade e com sonhos, seremos pescadores de homens e mulheres e vamos transformar o mundo a exemplo de Jesus, vamos transformar a nossa realidade pessoal. Jesus entrou na nossa vida e nos colocou no caminho certo. A cada vez a gente tenta se desgarrar, mas a gente precisa olhar para o Mestre e voltar. Ora, se a gente pensar, eu quero encerrar lembrando da fala dos fariseus no Evangelho de Lucas. Os fariseus falaram com Jesus: Mestre, podem vir para cá, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu para eles: eu asseguro a vocês que se eu repreendê-los, se eles se calarem, lembra disso? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão do Evangelho de Lucas, para você pensar, porque tudo faz parte da entrada triunfal de Jesus. Por isso não tem nenhum problema eu ler o texto de Mateus 21, que é a entrada triunfal, e acolher, e incluir, e inserir a fala de Lucas 19, sobre a entrada triunfal. Quero chamar a sua atenção sobre essa ideia que Jesus fala aos fariseus: as pedras clamarão. E às vezes, tantas coisas erradas na nossa vida, tantos comportamentos que temos, e nós não damos ouvidos ao Senhor que entra na cidade. Não damos ouvidos ao Senhor que entra na nossa casa. Não damos ouvidos ao Senhor que entra na nossa vida. E aí terminamos por ver as coisas amontoadas. Um monte de pedra amontoada, né? Sonho derribado, tudo destruído, porque não ouvimos a voz do Mestre. As pedras, elas não só clamam, como os fariseus estavam dizendo, as pedras também reclamam pela nossa falta de ação,
pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de se colocar de pé e encarar. Pedras reclamam pela nossa falta de atitude, de encarar com coragem, com humildade e com sonhos de que as coisas podem mudar. Sabe quem está entrando em Jerusalém hoje, nesse domingo? Sabe quem está entrando na sua casa hoje? Aquele que tem poder para mudar todas as coisas, aquele que com seu exemplo nos faz corajosos, Jesus que com seu exemplo nos faz humildes, Jesus que com seu exemplo nos faz sonhar com boas mudanças, sonhar com uma vida repleta de esperança, de abundância, na presença e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está entrando. Ouça a voz dele e acredite, as coisas serão transformadas.